Ontem foi o Dia da Mulher e aí tivemos um dia cheio de comemorações, cheio de troca de mensagens, cheio de reflexões acerca do que é ser mulher e a respeito do feminino no mundo. E aí a gente precisa, acho que é importante trazer para a reflexão um tema que é bastante recorrente e é bastante importante, eu perguntaria para você, o que faz uma mulher se submeter a um relacionamento abusivo ou violento? Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade de psicologia, já faz 15 anos, eu e a minha parceira de trabalho escolhemos o tema violência conjugal, as duas faces de um crime. E por que as duas faces? Porque a gente precisa olhar para o lado da mulher, do que acontece, e do lado do homem também. E eu percebo que de lá para cá, pouca coisa mudou. Já faz 15 anos e eu recebo frequentemente no consultório relatos de mulheres e recebo também, até por mensagem, nas redes sociais, de vez em quando alguém me chama e compartilha alguma experiência de namorado pedindo para não usar batom vermelho, não usar esmalte vermelho, marido proibindo de usar roupa curta ou decotada, pretendentes pedindo dizendo assim que até namora, mas ela precisa deletar contatos de homens da agenda do celular, outras se queixando de que o namorado ou o marido fala muito mal da família dela, e ainda de namorados ou maridos que bate, que agride, principalmente quando bebe. E aí a gente precisa então olhar para os dois lados, como eu disse. O que faz, como é que se constrói um relacionamento assim? Então, parece que existe uma combinação, algo que rege um relacionamento assim, que é, de um lado a gente tem um homem, na maioria das vezes, extremamente inseguro em relação à sua masculinidade, no sentido assim, do que é ser homem, de como deve se comportar um parceiro, um namorado, um marido, no sentido de ser homem. E aí, às vezes, usa de comportamentos agressivos, violentos, para o quê? Para reforçar, e até comportamento impositivo também, de imposição, acreditando, muitas vezes sem perceber, às vezes é um processo inconsciente mesmo, como uma forma dele demonstrar a sua masculinidade. E aí, de outro lado, a gente tem a mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, com uma autoestima baixíssima, bastante inseguras também, que acaba fazendo com que ela acredite que é isso que ela merece, não que é uma escolha consciente, vou escolher um parceiro que me maltrata, que me põe para baixo, que me agride. Não é isso. Muitas vezes é uma atração inconsciente, até sem perceber. E aí a gente escuta aquela ideia do dedo podre, eu tenho dedo podre nos relacionamentos, só atraio parceiros assim, ou relacionamentos que não dão certo. Muitas vezes é uma crença, na maioria das vezes é uma crença que está por trás disso, que está sustentando isso, que é a crença do desvalor, a crença do não merecimento. E aí, o que fazer então? Como que essas pessoas podem resolver isso, quem está enfrentando esse tipo de relacionamento? Buscar se conhecer, buscar assim, entender na tua história de vida o que fez com que você acabasse sendo atraída ou atraindo esse tipo de relacionamento. E aí eu tô falando para os homens e para as mulheres. Porque vamos pensar um pouquinho, um homem e a mulher também, eles são educados por um homem e por uma mulher, na maioria das vezes, é o mais comum, eu tô dizendo. E que coisas que o menino ouve quando ele é pequenininho, desde que ele nasce, que coisas que ele está vendo, ouvindo e sentindo. Que coisas que ele ouve sobre ser masculino, ser homem. E aí a gente ouve coisas do tipo, filho, não chora, homem não chora, engole esse choro, é macho que é macho, não chora. Quer dizer, então se o menino chora frequentemente, ele pode acabar acreditando que ele não é macho. E aí para ser macho ele tem que ter um determinado comportamento. Eu estou usando aqui o exemplo do choro, mas a gente ouve muitos desses comentários. E lembrar, assim, que a mulher está do lado, a mãe, ela está vendo isso.
E muitas vezes ela está sendo condizente com esse tipo de comportamento, né, de outras pessoas falando para o filho. Ou às vezes até a própria mulher, sem perceber o que está fazendo, sem se dar conta das consequências disso no futuro desse filho, quando ele se tornar um rapaz, um homem, que ele for para os relacionamentos, né, como que ele vai expressar essa masculinidade dele. Né? E a mulher também, ela também está sendo educada, né, por um pai, por uma mãe, na maioria das vezes, um homem, uma mulher, né? Então ela está vendo, ouvindo, sentindo coisas e absorvendo tudo isso. Então, muitas vezes, esses casais, esse homem e essa mulher que se envolvem num relacionamento abusivo ou violento, na maioria das vezes eles estão repetindo, sem perceber, repetindo um padrão familiar aprendido. Né? Então, aprendeu sobre o que é ser homem, aprendeu sobre o que é ser mulher, que coisas que é tolerável num relacionamento, que coisas que não é tolerável. E aí, quando vai para a vida adulta, ou quando inicia os relacionamentos, se perde, né? E aí, ainda pensando nessa questão do que mantém a mulher nesse tipo de relacionamento, né? Abusivo ou violento. Muitas vezes ela pensa coisas no sentido assim que ela não é capaz de atrair ou de se envolver com um parceiro com características melhores, né? Ela tem medo, se ela é mãe, tem medo de não conseguir criar os filhos sozinha. Então ela pensa assim, tá ruim com ele, mas sem ele pode ficar pior. E acaba se mantendo nesse relacionamento. Muitas vezes não encontra apoio, ela pensa que não tem o apoio de ninguém, se sente sozinha. E ainda, né, a famosa ideia de que ele vai mudar, né? Aquela famosa esperança de que ele vai mudar. Não que isso não seja possível, né? Se esse homem buscar ajuda ou conseguir aí entender, né, e mudar, né, é possível sim. Então, o que eu recomendo? Né? Busca se conhecer, busca conhecer a tua história, busca reescrever essa história. Né? Não é porque você, mulher, você até hoje só se envolveu em relacionamentos assim que você vai, né, tá predestinada a viver assim. Não, é possível você mudar a sua vida, desde que você busque isso. Você busque se conhecer, busque entender os motivos. Homem, você também, né? Você também não precisa continuar tendo esses comportamentos que só vai te afastar dos relacionamentos ou vai te trazer infelicidade. Então é possível essa mudança, né? Desde que você esteja disposto, tá bom? Esse é o meu recado aí no pós-Dia da Mulher, mas pra gente lembrar todos os dias do ano, tá bom? Fiquem com Deus.